Aos amigos da casa de Francisco, minhas saudações fraternas. O tema de hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Jesus, no Sermão da Montanha, afirmou: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque possuirão o reino dos céus. Precisamos, então, entender do que se trata esta expressão, pobres de espírito. Na época, pobres de espírito era como as pessoas de maior cultura se referiam àqueles das classes mais humildes, aqueles que não tinham o conhecimento da lei e dos profetas. Esses eram tidos como os pobres de espírito. No entanto, Jesus ressalta que estão neles, os pobres de espírito, as qualidades que os conduzirão ao reino dos céus justamente pela humildade. Porque naqueles que possuíam o conhecimento havia também um enorme orgulho, uma enorme arrogância, soberba pelo saber, e com isso estas pessoas, doutores da lei, pessoas com maiores conhecimentos, tratavam as pessoas menos esclarecidas com desprezo, com desdém, relegando-as a um segundo plano na sociedade da época. Jesus, desse modo, ressalta a virtude da humildade como sendo essencial, a humildade e a simplicidade essenciais para entrarmos no chamado reino dos céus, que para nós, hoje, na verdade, é a conquista gradativa da nossa felicidade plena e interior. Sim, porque o reino dos céus é uma conquista gradativa. O reino dos céus tem que entrar dentro de nós e só conseguiremos isso amando e servindo com humildade. Vemos, no entanto, que aquelas colocações de Jesus servem para os dias de hoje, inclusive. Nós ainda vemos muito desta arrogância em todos aqueles, ou em muitos daqueles que detêm o conhecimento, e isso em todas as áreas. Vejamos, por exemplo, na área espírita, quantas vezes nós encontramos pessoas assim que, por conhecerem o espiritismo, já terem lido os livros de Kardec, os livros de André Luiz, tantos outros livros que trazem assim o conhecimento sobre a vida espiritual, já acham que sabem tudo o que acontece no plano espiritual. Quando, na verdade, toda esta literatura que chegou até nós levanta apenas um pouquinho do véu que ainda nos oculta todas as realidades do mundo da espiritualidade. E com isso, com esse falso saber, são pessoas que acabam desprezando pessoas de outras correntes religiosas, pessoas do próprio segmento espírita, mas que trazem conhecimentos e informações diferentes, trazem práticas diferentes daquelas que eles adotam como sendo corretas. Tudo isso a manifestação do orgulho. Por que trazemos o orgulho? Porque esse orgulho, que na verdade deveria se restringir à sensação da dignidade íntima, do amor próprio, por que esse orgulho ele se exacerba e se transforma na arrogância, na soberba, na prepotência, naquela sensação de que outros são inferiores a nós?
na verdade, é muito da nossa carência íntima de termos alguma projeção, de termos algum sucesso, de sermos alguém. E para isso nós precisamos ser superiores a outras pessoas. Acreditarmos nisso se torna essencial para nos sentirmos melhores. E por conta disso nós nos entregamos a esse sentimento, a essa falsa sensação de superioridade. Eu sei mais que o outro, eu conheço mais que o outro, eu tenho mais que o outro, sou melhor que o outro. Tudo isso é a ilusão. Porque, em termos de conhecimento, sempre haverá aquele que conhece mais do que nós. Em termos de posses, de bens, seja lá do que for, tudo isso é transitório e só teremos mesmo as qualidades do Espírito. Então, quando nós conseguirmos nos enxergar como quem realmente somos, aí vamos conquistando a verdadeira humildade, porque humildade não é nos sentirmos inferiores aos outros, mas sim percebermos aquilo que ainda não conquistamos, seja no campo material, mas principalmente no campo das conquistas do espírito. Conseguirmos olhar para a nossa inferioridade intelectual e moral é de uma sabedoria e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade enormes. Com isso, nós, humildes, vamos perceber quais são os nossos próximos passos na caminhada evolutiva. Só fazemos isso com humildade. Só percebemos essas nossas necessidades quando temos humildade para admiti-las. Do contrário, somos aqueles seres autossuficientes, ilusoriamente autossuficientes, que se acreditam detentores da verdade e das soluções para todo e qualquer problema, inclusive o problema íntimo, que não conseguimos resolver, porque ainda não conquistamos habilidade para isso. E com humildade eu digo para mim mesmo, eu sozinho não consigo, eu vou precisar de ajuda. Com isso, com esse comportamento baseado na humildade, a primeira consequência é a leveza interior. Eu me liberto do fardo que a arrogância fazia eu carregar. Eu não tenho mais que sustentar uma imagem para os outros, nem para mim mesmo. Eu sou humilde. Com a humildade eu só preciso ser quem sou. E assim, todo o resto que eu preciso conquistar para esta minha atual existência fica menos difícil. Eu conquisto com mais facilidade porque eu já entendo a extensão das minhas necessidades. Já sou humilde. É assim que os pobres de espírito vão construindo dentro de si o reino dos céus, o reino da felicidade plena. E que Deus nos abençoe nessa jornada de conquista e de evolução. Que assim seja.